Queridos irmãos, boa noite. Muito bom estar de volta em casa depois de um tempo, domingo fora. Parece que foi mais tempo. Trago aqui um abraço fraterno dos nossos irmãos da Igreja Reformada Herança, ali de Grand Rapids, no Michigan, onde o pastor Júnior e eu permanecemos durante uma semana como delegados do Brasil nesse encontro sobre educação teológica reformada ao longo do globo. Hoje nós seguimos com o nosso plano de ensino desse ano, e o texto no qual nós vamos meditar juntos está lá em João, capítulo 15, a partir do verso 1. Você vai perceber que, à medida em que você abre no texto, nós vamos ler até o versículo 11, esse é um dos textos de João mais conhecidos, e eu tenho certeza que você vai ter certa familiaridade à medida em que você abre comigo nesse texto bíblico. João capítulo 15, verso 1, onde nós lemos assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Eu não sei se você vive essa experiência, mas agora que eu cheguei aos 40, eu tenho me descoberto como uma pessoa que eu jurei para mim que eu não ia me tornar. Que é o seguinte: quando eu estou assim com pessoas mais novas do que eu, e eles começam, sei lá, a oferecer alguma sugestão de música, alguma coisa de música contemporânea, eu ouço durante 30 segundos, e aí eu disparo uma máxima, que é: no meu tempo era melhor, né? E aí eu realmente tenho essa impressão, até mesmo na música gospel, muitas vezes, quando alguém fala alguma coisa muito atual, o Maximiliano está consentindo assim com a cabeça, assim, né? Esse certo saudosismo de que no meu tempo era melhor, de que a música era melhor, de que os filmes eram mais profundos, essa coisa de que o passado era melhor. Esse saudosismo ele pode nos invadir muitas vezes, mas essa não é uma experiência só para quem vai acumulando algumas décadas como eu, como você, mas essa pode se tornar também uma certa experiência muito comum na nossa espiritualidade. Eu não sei se você nota que muitos de nós cristãos, nós temos um saudosismo de tempos passados nos quais nós nos sentíamos mais fervorosos. Essa ideia assim de que às vezes quando nós puxamos pela memória, nós conseguimos resgatar algum tempo, e para alguns pode fazer um bom tempo, para outros pode ser uma memória recente, mas essa coisa de que no passado nós fomos mais fervorosos, de que no passado o nosso relacionamento com Deus ele era mais profundo, ele era mais vivo e era mais dinâmico. E se existe uma coisa que pode nos provocar essa memória, é quando nós estamos muitas vezes discipulando ou batizando ou acompanhando um recém-convertido. Se tem um recém-convertido lá no seu pequeno grupo, e você ouve ele compartilhar da fé e da oração, isso tudo faz um eco na nossa cabeça, e a gente fala assim: nossa, eu já fui assim, eu já fui
sedento da palavra dessa maneira. Eu já fui desejoso de que houvesse um tempo de comunhão. Eu já fui assim. E é engraçado porque a perda do fervor é um tema muito universal e comum na história da igreja. Muitos teólogos se dedicaram a refletir um pouquinho sobre essa perda do fervor, em especial para dizer que a perda do fervor, ou o esfriamento espiritual, apesar de ser uma experiência universal na vida de todos os crentes, não é uma coisa que nós deveríamos simplesmente admitir ou simplesmente acolher como sendo uma espécie de novo normal. John Owen, um teólogo reformado puritano do século XVII, ele escreve o seguinte: ele escreve que existe um esfriamento espiritual que é sentido como a perda desse senso de comunhão com Cristo. Nós sentimos que o nosso relacionamento com Cristo está como que um pouco afastado. Ele fala, olha, isso não é uma experiência de perder a salvação, isso não é uma experiência de cair da fé, mas isso é certamente uma experiência de sentir que o nosso relacionamento com Jesus, ele tem menos afeto, menos profundidade do que deveria ter. E então ele diz o seguinte: pode acontecer de os crentes verdadeiros perderem aquele senso vivo da presença de Cristo. Eles perdem aquele senso da presença de Cristo sobre eles. E com isso, eles vêm a esfriar no amor e no deleite espiritual. O grande problema é que o coração, então, volta-se para outras coisas. O grande problema é que o coração volta-se para outras coisas. Dentro do programa de ensino que nós estamos trilhando esse ano, você vai perceber que existe uma espécie de uma síntese, de um resumo da vida cristã, que é: nós fomos salvos em Cristo para desfrutar de um relacionamento pessoal com Deus por meio de Cristo, aquilo que nós chamamos de adoração, para que nós possamos desfrutar de relacionamentos dentro da comunidade de amor, de cuidado, de interesse um pelos outros, isso que nós chamamos de comunhão, e para que juntos nós possamos compartilhar o Evangelho com as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, por meio das nossas palavras e por meio da nossa vida, isso que nós chamamos de missão. E tudo o que o crente faz, ou é adoração, ou é comunhão, ou é missão. Essa tríplice missão é o tripé no qual estão apoiados todos nós. Nós adoramos a Deus, nós nos relacionamos com o povo de Deus. Como povo de Deus, nós prestamos um testemunho ao mundo: adoração, comunhão e missão. Toda a vida cristã pode ser resumida nesse tripé. O problema é que, como sendo de fato um tripé, quando uma dessas pernas fraqueja, ela acomete as demais. Esse é o problema. Quando um dos pilares desse tripé, ele fraqueja, ele impacta, ele acomete os demais. E hoje nós vamos lembrar, e isso vai marcar as nossas próximas 4 reflexões, nós vamos lembrar que o nosso relacionamento com Cristo é o fundamento de toda a vida cristã. Tudo que nós fazemos enquanto cristãos está calcado em cima dessa relação com Jesus, desse relacionamento com Jesus. Esse é um texto bastante conhecido e que geralmente nós voltamos a ele como igreja de tempo em tempo, como IP Aquários, porque aqui nós temos o mesmo tripé sobre o que eu falei acontecendo diante dos nossos olhos. Ao longo desse capítulo, Jesus vai falar assim: estejam em mim, do versículo 1 até o versículo 11. Amem-se uns aos outros enquanto meus discípulos, a comunhão da igreja, do versículo 12 até o versículo 17. Do versículo 18 até o final ele fala assim: vocês darão um testemunho ao mundo. Esses 3 movimentos, eles acontecem no capítulo 15, adoração, comunhão e missão, aonde Jesus, ao mesmo tempo que mostra quais são os compromissos que o discípulo de Jesus tem, primeiro com Jesus, depois com o povo de Jesus e com aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Apesar de Jesus desenvolver esses 3 movimentos, a maneira como ele desenvolve o primeiro movimento é muito importante, porque Jesus fala sobre uma metáfora que todos nós somos capazes de entender, que é o seguinte: ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os galhos e meu pai é o agricultor. Jesus está fazendo referência a uma metáfora que ela acontece em outros momentos da Escritura, que é o povo de Deus como uma videira.
O povo de Deus como uma vinha. Em especial em Isaías capítulo 5, é um longo poema sobre como Deus está insatisfeito com Israel, porque, como diz Isaías 5, eu plantei vocês para que vocês pudessem florescer e dar frutos, mas quando eu fui colher os frutos de vocês, Israel, os frutos estavam estragados, os frutos estavam bravios. Então Deus reprova Israel como videira. Israel é aquela videira que Deus plantou com suas próprias mãos, que Deus cuidou e que não deu certo. Mas agora Jesus diz que Ele é a videira. Ele diz: eu sou a videira. Como se Ele dissesse: eu sou aquela videira verdadeira, eu sou aquele que de fato floresce e frutifica para a glória do Pai. Então quem é o discípulo? Os discípulos são os galhos. Os discípulos são os galhos. E é justamente sobre essa espécie de relação simbiótica, de dependência entre os galhos e o tronco que Jesus fala do versículo 1 até o versículo 11. Porque nesses 11 versículos, Jesus repete um mesmo verbo 11 vezes, em diferentes formas, que é o verbo permanecer. Jesus diz assim: permaneça. Se você permanecer, eu permaneço em meu Pai, permaneça no meu amor, se as minhas palavras permanecerem em vocês. Jesus repete esse verbo 11 vezes em 11 versículos, para deixar claro qual é o ponto dessa metáfora que ele está desenvolvendo aqui. Ele quer que o discípulo permaneça nele, como um galho precisa permanecer na videira para gerar fruto. Mas, apesar da ideia ser um tanto óbvia, e apesar de eu não precisar explicar muito mais depois desse ponto, eu queria só enfatizar um pouquinho a natureza do verbo. Porque o verbo permanecer no grego, ele não tem a mesma ideia do verbo como nós usamos no português. O verbo meno é um verbo muito interessante, porque esse verbo ele tem uma ideia mais ou menos assim. Eu não sei, presumo que você conheça Ubatuba. Tudo bem? Os mineiros aqui certamente conhecem Ubatuba. Todos os mineiros conhecem Ubatuba, porque Ubatuba é a praia de Minas, né? A gente encontra os vizinhos lá, a gente come pão de queijo lá, toma café com leite lá. Os mineiros estão tudo sempre lá em Ubatuba. Mas eu não sei se você já teve essa experiência de entrar na água, no momento em que o mar ele está fazendo um recuo, e você tem a impressão de que o mar quer te levar para cada vez mais para longe da areia. Se você entrar numa determinada hora do recuo da maré, isso pode ser inclusive bastante perigoso. Você então faz uma força brutal para o quê? Para permanecer, para não ser arrastado para mais longe da praia, para longe do olhar talvez da sua família. Você faz uma força para permanecer, porque essa permanência ela não é estática, ela é uma coisa ativa, ela é uma coisa dinâmica. O verbo menos significa, ou traz a ideia de que eu permaneço em Cristo, não porque eu estou sentado, descansando e tomando uma água de coco, mas porque eu estou fazendo uma força brutal para não ser demovido do meu lugar. A ideia do verbo diz que existe alguma força, existe alguma coisa nos impelindo para longe de Cristo, tentando nos apartar de Cristo, tentando enfiar uma cunha entre a minha relação com Cristo, mas que eu preciso fazer uma força para permanecer no mesmo lugar. Eu preciso fazer uma força para poder permanecer em Cristo. Essa é a imagem que Jesus está usando. E quando nós entendemos um pouquinho da força desse verbo, essa compreensão ela cai muito coerentemente com a nossa experiência diária. Sabe por quê? Porque você sabe muito bem que é impossível permanecer em Cristo sem esforço e intencionalidade. É impossível. É impossível. Por quê? Porque existem muitas forças concorrendo 24/7, diuturnamente, a cada segundo, a cada tic-tac do seu relógio, para nos dissuadir de permanecer em Cristo e para nos afastar de Cristo.
A experiência de todos nós é um pouco semelhante. Esse processo aonde nós vamos evadindo, nós vamos nos distanciando de Cristo, é um troço tão pequeno, tão sutil e tão milimétrico, um pouquinho por dia, que só depois de algum tempo é que nós notamos o que de fato está acontecendo. Enquanto essas coisas estão em curso, nós não conseguimos diagnosticar. Esse processo de esfriamento espiritual, ele é tão gradual, ele é tão milimétrico, ele é como o movimento dos continentes, tão surdo, tão silencioso, tão imperceptível, que nós não conseguimos perceber enquanto ele acontece. Até que há uma certa distância, e então nós conseguimos diagnosticar: eu estou muito mais frio espiritual do que eu estive há um tempo atrás. É por isso que o permanecer em Cristo, ele é fruto de uma clara intencionalidade, é fruto de uma percepção de que nós, se não prestarmos atenção, nós estaremos num movimento de deriva, num movimento de distanciamento da pessoa, da obra e da presença de Cristo. Hermann Ridderbos, comentando esse verbo meno, ele diz o seguinte: permanecer em Cristo não é um mero assentimento intelectual ou religioso, mas uma realidade espiritual contínua, sustentada pela fé viva e pela comunhão com Ele. Isso implica numa relação de dependência constante de Cristo. E eu quero finalizar falando sobre duas coisas. Primeiro, eu quero falar um pouquinho sobre essas forças contrárias que tentam nos separar de Cristo. E em segundo lugar, eu quero falar sobre algumas coisas práticas que nós podemos fazer para permanecer em Cristo. O Eugene Peterson utiliza uma figura, uma metáfora, uma história em um dos seus livros mais provocativos, que é O Pastor Contemplativo, que ele usa a história das sereias. A história das sereias, ou o mito das sereias, ele nem sempre foi o mito de uma mulher, metade peixe, como é hoje. Na verdade, na antiguidade, lá no mito original, na antiguidade grega, esses seres, eles eram seres que eram um pouco mulher, um pouco pássaro. E elas ficavam, esses seres meio monstruosos, ficavam em ilhas, e elas cantavam para os marinheiros, ou tentavam atrair ou distrair os marinheiros, para que os marinheiros, distraídos pelo canto das serpentes, eles viessem a colidir seus barcos contra as pedras e viessem a morrer. Mais tarde, na Idade Média, esse mito original ele foi misturado um pouco com um mito escandinavo e com um pouco do paganismo que havia na própria Europa. E então na Idade Média surge a ideia de mulheres cantando no fundo do mar. E como é a ideia? A ideia é que as sereias cantam e os marinheiros vão até a borda do navio para ver quem está cantando um canto tão belo. E quando eles olham pela água cristalina, eles veem uma mulher escultural, lindíssima e maravilhosa, chamando e seduzindo, cantando e encantando esses marinheiros. Os marinheiros, muitas semanas e semanas longe de casa, longe de suas esposas, longe de qualquer afeto, seduzidos, eles pulavam na água. Uma vez pulando na água, eles seriam tragados por esses que eram, na verdade, monstros. E qual é a lição? Qual é a lição do mito das sereias na Idade Média? É a ideia dessa sedução sutil, dessa sedução gradual, desse encantamento progressivo, desse jogo de sedução que estabelece um perigo fatal. Ou seja, a ideia de que as sereias com o seu canto, elas iam entrando na cabeça dos homens, a ponto deles ficarem enlouquecidos de paixão e pularem na água. O Eugene Peterson diz que existe um canto da sereia na cultura. Existe um canto da sereia na cultura. A cultura, ela canta coisas aos nossos ouvidos, num processo de sedução que também é sutil, também é lento, também é fatal. A cultura diz que nós podemos ficar ainda mais ricos, que nós podemos ter ainda mais fama, que nós podemos ser muito felizes com os nossos bens, que existe uma miríade de oportunidades, de riqueza e de sucesso, e que se nós nos envolvermos nessa dança,
nessa corrida atrás do pote de ouro que está lá no final do arco-íris, se nós mergulharmos em direção às águas, nós seremos muito felizes. Craig Bartholomew é um pastor reformado que escreveu um livro sobre essa sedução da cultura, e ele diz o seguinte: nossa cultura é moldada por forças que promovem a alienação, a separação do Criador. Permanecer em Cristo torna-se então um ato contracultural, pois tudo ao nosso redor nos empurra para uma vida fragmentada, orientada pelo consumo, pela autonomia e pela superficialidade relacional. Agora pense bem, como todos os dias, existe um canto da sereia tentando nos demover da presença de Cristo, tentando nos afastar da presença de Cristo. Pense um pouco em como a nossa rotina tão corrida e impiedosa de vida no grande centro faz com que a gente viva agitado. Pense em como isso pode ser danoso para a nossa espiritualidade. A gente tem uma classe chamada Formação Espiritual, o pastor Júnior está dando essa classe, e frequentemente a gente fala sobre o tempo devocional, tanto na classe quanto nos nossos PGs, especialmente nos PGs que passam pelo programa de discipulado, Bible Maps. E aí as pessoas sempre me perguntam como é o meu tempo devocional. Eu vou falar bem a verdade. Eu acordo, eu fico de pijama, eu tomo café, eu sento de pijama na minha varanda, com uma xícara de café, eu sento com a Bíblia, e antes de olhar o WhatsApp, antes de qualquer coisa acontecer no dia, eu tenho que ler a Bíblia, e eu tenho que colocar meu coração na presença de Deus, e eu tenho que falar com Deus sobre as coisas que estão acontecendo no meu dia a dia, porque se em 10 minutos eu abrir meu WhatsApp, eu já fui tragado, eu já fui colocado dentro de um liquidificador, e a minha cabeça já não consegue mais descansar na palavra que está diante de mim. Porque existem tantas coisas acontecendo, existem tantos problemas, existem tantas demandas, existem tantas coisas pedindo a nossa atenção. Então não sei se você tem essa experiência, você separa um tempo para estar com Deus, mas você abre a Bíblia diante dos seus olhos, mas o seu coração não está aberto para a Bíblia, que está aberta diante dos seus olhos. Você lê, uma leitura muito mecânica, luta para extrair alguma coisa daquilo ali, porque cada minuto que demora mais, você está mais atrasado para fazer alguma coisa, e então num ato de quase desespero, você fala assim: Senhor, que o Senhor aplique essa palavra ao longo do meu coração no dia de hoje, em nome de Jesus, amém. E nós seguimos para a nossa correria, mas a palavra, como aquela semente lá do semeador que saiu para semear, ela não caiu ainda em terra profunda, ela caiu praticamente aonde? À beira do caminho, sem encontrar profundidade nenhuma na nossa alma. Como é que nós vamos ouvir a Deus com clareza, quando a correria e a própria dinâmica da vida tenta sufocar e estrangular a nossa espiritualidade? Algumas pessoas vão dizer assim: ah, pastor, eu não separo um tempo para orar ao longo do meu dia, eu oro ao longo do dia. Tudo bem, é uma boa estratégia, mas muitas vezes repare que o dia é tão corrido que a gente nem pensa em fazer uma oração, ou essa oração é totalmente baseada nas contingências, nos problemas do dia, e não existe um tempo qualitativo para nós falarmos com Deus sobre coisas profundas do coração. Nós acabamos falando com Deus de coisas que são um tanto triviais, banais. Ah, Senhor, abençoa agora, porque eu vou pegar a Dutra. Senhor, abençoa agora essa entrevista que eu vou fazer. Senhor, abençoa agora. Mas nunca há um momento em que nós falamos de coisas profundas do coração. Olhe para o salmista. Você vê o salmista falando com Deus sobre banalidades. Ele fala sobre luto, ele fala sobre perda, ele fala sobre fracasso, ele fala sobre frustração, ele fala sobre chateamentos profundos da alma, e não sobre a unha que lascou no final do dia. Ele fala sobre coisas que importam, não sobre banalidades. A pressão sobre o nosso tempo, ou o nível de cansaço que temos, a constante exposição a vozes que nos distraem todos os dias, como as redes sociais, milhões de notificações, entretenimento superficial, a mentalidade de desempenho que nos faz acreditar que o nosso valor vem da nossa produtividade, não da nossa relação com Deus.
a cultura de competição do nosso Aquários em especial, e sobretudo, pense comigo, como nós tendemos a pensar na nossa espiritualidade como uma fatia da pizza. Não é assim? Nós temos assim, olha, trabalho, família, filhos, hobby, amigos, lazer, e como uma fatia da pizza, ir à igreja no domingo. Então eu vou na igreja no domingo, e eu volto feliz, porque eu posso começar a semana colocando um check na minha obrigação espiritual. E eu não me lembro que a minha espiritualidade não é uma fatia da pizza. A minha espiritualidade é a pizza inteira, porque tudo tem a ver com a minha relação com Deus. Tudo, o meu trabalho é para a glória de Deus. Ora, se você não trabalha para a glória de Deus, para quem você trabalha? Para a sua própria glória? Você cria filhos para a glória de Deus. Ora, se você não cria filhos para a glória de Deus, para a glória de quem você os cria? Ora, eu tenho tempo livre de descanso e de lazer, e isso eu ofereço a Deus como um ato de adoração, porque se Deus não está envolvido nas horas de descanso, então para quem estão sendo oferecidas essas horas de descanso? A minha espiritualidade não é um pedaço da pizza, é a pizza inteira. Mas no meio de um turbilhão de coisas acontecendo, há o perigo de eu banalizar, ou melhor, de eu profanar o sagrado da minha relação com Deus, transformando Deus em uma espécie de um artigo decorativo numa prateleira da minha casa. Aí eu fui no culto ao domingo, e aí check, já posso começar a semana com isso ticado na minha lista. Se tiver alguma atividade na igreja sábado, melhor, porque eu faço o check no sábado e não preciso ir em nenhum culto no domingo. Olha que maravilha, porque eu já fiz o check mais cedo. Deus não é um item na nossa agenda. Ele é a agenda e tudo que está antes e depois dela. Ele é tudo e deve ser tudo para nós. E por fim, como nós podemos ter uma estratégia para permanecer? Você vai ver que essa reflexão, ela vai abrir espaço para as reflexões que virão nas próximas semanas, mas eu queria falar de dois movimentos, e os dois movimentos têm sempre a ver com o coração, porque permanecer em Cristo tem a ver com o nosso coração, tem a ver com o nosso mundo interior, tem a ver com essa dinâmica da espiritualidade cristã que acontece na nossa alma, dentro do nosso coração. A primeira coisa é: proteja o seu coração. Lá em Provérbios tem um versículo maravilhoso que diz assim, na versão do Almeida: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Por quê, igreja? Quem diz, sabe. Digamos, porque dele procedem as fontes de vida. Guarda o seu coração, porque tudo procede do coração. Tudo procede desse lugar aonde nós clamamos a Deus, servimos a Deus, tomamos decisões, desse lugar profundo da nossa consciência, que é o nosso coração. Martinho Lutero, comentando a Epístola aos Gálatas, diz o seguinte: o cristão deve sempre estar em guarda contra as seduções do mundo, lembra-se das sereias, e buscar a renovação diária por meio da palavra de Deus. O cristão tem que estar em guarda, tem que estar em guarda, tem que estar em guarda. Meu querido irmão, o que seria da sua espiritualidade se você colocasse na palavra de Deus tudo que você tem colocado na Netflix, meu irmão? Se você pudesse gastar com Deus todo o tempo que a gente tem gasto no Instagram, se a gente pudesse colocar no altar do Senhor todas as horas que nós temos dedicado a coisas banais e triviais, como seria a nossa espiritualidade? Guarde o seu coração, meu irmão, guarde o seu coração. Eu vejo crentes se relacionando com a cultura, consumindo determinados tipos de série, de filme, de música, como se essas coisas fossem neutras. Meu irmão, eu quero te dizer, sem sombra de dúvida, não é. Não é.
Não é. Eu vou dar um exemplo. Eu gosto muito daquele cantor canadense que tem uma pegada de jazz. Qual é o nome dele mesmo? Quem lembra aí? É porque eu estou ficando velho, agora eu dei para esquecer todos os nomes do mundo, tá? Mas eu sei, é um cantor canadense e aí ele tem uma música que é Me and Mrs. Johnson. E é uma música muito bonita, com uma melodia maravilhosa e tal. Só que um dia eu parei para ouvir a letra da música. E a letra da música é sobre um adultério, em que ele se namora de uma mulher casada. E ele encontra essa mulher casada e ele está envolvido com ela. E aí, a partir desse momento, eu tirei essa música da minha playlist. Porque eu não quero ouvir uma música que exalta o adultério como se fosse uma coisa bonita, glamurosa ou normal. Mas quantas novelas, quantos filmes e quantas séries tratam coisas profundamente pecaminosas como se elas fossem comuns, banais ou normais? A grande armadilha é nós acharmos que o nosso senso não está sendo levemente torcido por essa exposição. Ah, então pastor, quer dizer então que a gente só pode assistir coisas com rótulo gospel? Olha, meus irmãos, não acho que essa seja a solução, porque tem muita coisa ruim no mundo gospel. Muita coisa ruim. Mas quer dizer que a gente não vai abaixar o bom senso e desligar o nosso senso crítico. Quer dizer que nós estamos pensando frequentemente sobre os nossos pontos de contato com a cultura e tomando decisões sobre coisas que são boas para nós e sobre as coisas que talvez não sejam tão boas para estarem na nossa casa, diante dos olhos dos nossos filhos e diante do nosso coração. Proteja o seu coração. Proteja o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Você acha mesmo que o diabo vai te atacar aparecendo vestido de vermelho com 2 chifres enormes na sala da sua casa num dia de tarde? Seria muito óbvio, meus irmãos. Mas ele nos seduz à medida em que ele tenta nos afastar da verdade, à medida em que ele tenta nos fazer entrar num processo de deriva e de relativização, em que eu começo a falar frases como: não é bem assim, isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Esse jeito de pensar é antigo, Jefferson. As coisas já mudaram, os tempos são outros. Cuidado, guarde o seu coração. Cuidado com o que você consome, cuidado com o seu tempo nas redes sociais, cuidado com os valores que você abraça sem refletir. Cuidado, cuide do seu coração. Em segundo lugar, exercite o seu coração. Paulo ensinou a Timóteo dizendo o seguinte: rejeite as fábulas profanas e tolas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Paulo utiliza aqui a ideia do ginásio grego, a ideia do exercício, da disciplina, para falar sobre exercitar-se na piedade, o que significa praticar coisas com certa disciplina, para que o nosso coração possa estar mais aproximado do coração de Jesus. É como se eu e você tivéssemos um programa diário de exercícios para poder permanecer em Cristo, permanecer em Cristo, permanecer em Cristo. E se eu pudesse prescrever 3 exercícios que são absolutamente fundamentais para a nossa permanência em Cristo, eu diria que eles são os meios de graça mais comuns na história da igreja, que são o tempo nosso com a Escritura e o nosso tempo de oração, e obviamente a comunhão cristã, que também envolve o sacramento. Esses 3 elementos, eles são o que eu chamo de disciplinas essenciais. O cristão que não lê a palavra, o cristão que não tem tempo de oração e o cristão que não congrega, nós vamos caindo num estado de letargia espiritual tão profundo e de frieza, um estado tão dramático que nós estamos quase na UTI da espiritualidade. Na UTI da espiritualidade, na linha de baixo da linha de sobrevivência. Então, imagine assim, alguém pode dizer assim: Jefferson, eu já tentei ler a Bíblia e eu não consigo, porque a Bíblia é difícil. Concordo,
mas existem muitas versões da Bíblia hoje que são mais palatáveis e mais fáceis de ler. Jefferson, eu não tenho tempo para praticar um pouquinho de oração, um pouquinho de leitura bíblica todos os dias. Eu vou dizer para vocês um desfavor que muitos pastores fazem à igreja, tá? Então, vamos ter aqui 5 minutos de papo adulto, pode ser? Conseguimos? Podemos fazer isso? 5 minutos de papo adulto, vamos lá? Os pastores fazem um baita desfavor à igreja quando eles dizem assim: meu irmão, você tem que orar 1 hora por dia, porque Lutero orava 1 hora por dia. Na dieta de Worms ele orava 1h30 por dia. A gente cria uma ideia de oração que ninguém consegue viver. A gente cria um estereótipo que ninguém consegue. E aí o pastor prega esse sermão com um ar de uma super piedade. A igreja faz uma cara de paisagem, como que assentindo com aquilo, e nós voltamos para nossa casa sabendo que isso é absolutamente impossível. Ninguém consegue parar 1 hora da vida para orar. Ninguém. Mas nós temos que ter um tempo de oração. Um tempo de oração que não é quantidade de tempo de oração, mas é o que, meus irmãos? Qualidade de oração. Do que adianta você ficar 1 hora de joelhos com a sua cabeça borboletando por tudo quanto é tipo de coisa da semana, mas 10 minutos de oração com o coração no lugar certo pode ser um tempo poderoso. E se você faz isso 1, 2, 5, 10 dias, 1 mês, pode ser que a sua fome espiritual cresça e você sinta a necessidade agora de que seja 15 minutos de oração. E depois você vai descobrir que o tempo de oração não importa tanto, mas importa a intensidade com que você vai vivendo cada hora do dia na presença de Deus, e isso vai causar uma revolução na sua espiritualidade. O que eu quero dizer aqui, meus irmãos, é o seguinte: eu não estou aqui para dar uma receita de bolo para a sua espiritualidade, mas eu estou aqui para dizer o seguinte: nós precisamos ter um tempo com a palavra, nós precisamos ter um tempo de oração, porque nós respondemos a Deus sempre em oração, nós respondemos a Deus aquilo que ouvimos na palavra, mas isso certamente vai exigir um investimento de tempo, disso nós não vamos conseguir escapar. Ok, para finalizar, sua esposa, vou usar essa ilustração, sua esposa exigiu que você fizesse uns exames de check-up de rotina, e você fez os exames com uma elevada confiança. E aí então o seu médico recebe os exames e marca um apontamento e você comparece. Ok, você comparece, o médico fala assim: olha, eu preciso que você sente que nós vamos ter uma conversa difícil nos próximos minutos. Aí você senta e fala assim: doutor, mas aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa no meu exame? Ele fala assim: não, olha, deixa eu te falar uma coisa. Fique tranquilo, seus exames estão péssimos. Péssimos. Mas ruim quanto, doutor? Péssimo, não falei ruim, falei péssimo. Você está todo entupido por dentro, seu colesterol está lá por cima da casa, está lá na conchinchina já, seus exames estão péssimos. Eu vou te dizer uma coisa: se você não arrumar 20 minutos para fazer uma caminhada todos os dias, daqui a pouquinho a gente já vai colocar você num paletó feitinho de madeira. Você vai até as botas, você não vai sobreviver. Rapaz, você está muito ruim, você está péssimo. Ele olha no seu olho: 20 minutos de caminhada ou caixão. Olha no meu olho, sem conversa fiada. Eu duvido que você não ia arrumar esses 20 minutos. Duvido. Eu duvido que você ia falar para ele assim: ah, mas sabe o que é, doutor? É que eu tenho uma vida muito corrida, é que eu tenho uma agenda muito apertada, eu estou empreendendo agora, eu estou fazendo um negócio. Eu duvido que nós íamos sacar do bolso alguma desculpa nesse momento, porque tudo depende, é um ato de sobrevivência. E se eu dissesse que o seu casamento depende desse tempo aqui? E se eu dissesse que a sua família continuar de pé depende desse tempo aqui? E se eu dissesse que a sua luta com a depressão depende desse tempo aqui?
E se eu dissesse que os traumas que você carrega há muito tempo, eles permanecerão com você e destruirão o seu futuro, como já destruíram o seu passado, a não ser que você se apegue a 20 minutos com isso daqui. E se eu disser que as suas escolhas do próximo mês serão desastrosas para você, para os seus negócios, para tudo que diz respeito a você, a não ser que você se apegue a 20 minutos disso daqui, todos os dias, um pouquinho mais, hoje e amanhã e depois, todos os dias. Jesus está dizendo assim: permaneçam em mim, pois sem mim vocês nada poderão fazer. E essa é uma frase muito interessante, sabe por quê? Porque muitas pessoas fazem muitas coisas sem Jesus. As pessoas se casam sem Jesus, elas constroem patrimônio sem Jesus, elas fazem doutorado sem Jesus, elas constroem uma empresa sem Jesus. Então, sobre o que exatamente Jesus está falando quando ele diz: sem mim vocês não poderão fazer nada? Esse nada tem um sentido dentro do texto, que é: vocês nunca vão conseguir viver a vida de Jesus sem Jesus. Vocês nunca vão conseguir viver a vida de Jesus sem Jesus. E até onde eu sei, a vida de Jesus é a única vida que importa, é a única que presta, é a única que tem algum sentido e algum valor duradouro. Tudo mais será simplesmente lambido e obliterado pelo tempo. As únicas coisas que permanecerão de tudo o que fizemos e de tudo o que faremos são as coisas que nós frutificamos no reino de Deus, porque vocês não me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e deem muito fruto. Fruto que permanece, fruto que dura para sempre. Mas é impossível permanecer e é impossível frutificar como Jesus se nós não estivermos em Jesus. Sem mim nada poderão fazer. Não pense: isso é tempo gasto. Esse é o jeito errado de pensar a coisa. Pense: isso é tempo investido naquilo que realmente importa. No livro A Cruz do Rei, vou fazer uma citação do Tim Keller para que ninguém fique um pouco confuso e um pouco espantado de eu não tê-lo citado hoje à noite. No livro A Cruz do Rei, o Keller fala sobre esfriamento espiritual nos seguintes termos: é possível que um cristão se veja vivendo de memórias espirituais, lembranças de quando orava com paixão, de quando sentia a palavra viva e de quando chorava diante da cruz. Mas o Evangelho é sempre um convite presente que diz: volte, permaneça, recomece. Volte, permaneça, recomece. O Evangelho é sempre um convite. Jesus morreu para nos salvar, não apenas para que no futuro, em algum momento do futuro, nós possamos experimentar um céu, uma eternidade com Deus. Mas Jesus morreu para que agora nós possamos experimentar intimidade com Deus. Então o Evangelho é um convite, que é: volte, permaneça, recomece. Volte, permaneça, recomece. E eu quero encerrar com algumas palavras do meu coração para o seu coração, para você que já se sente talvez frio há um bom tempo, já se sente talvez um tanto distante, um tanto desconectado. Eu quero dizer para você que a sua experiência não é única, não é só sua, e também não é uma experiência definitiva. Todos nós já vivemos isso. Eu especialmente vivi um tempo de muita frieza e de muita aridez espiritual no final da minha formação teológica, no final do seminário. É engraçado, né? Eu estava saindo do seminário e indo para o ministério, mas muitas coisas haviam acontecido para mim pessoalmente no seminário, não apenas por causa da formação intelectual, mas muitas coisas aconteceram para mim pessoalmente, em relação à minha família, em relação à minha igreja de origem, muitas coisas que me desgastaram profundamente. E eu estava ordenado ao Sagrado Ministério no ano de 2008, né? No ano de 2008 eu fui ordenado ao Sagrado Ministério para começar a trabalhar agora como um ministro ordenado no ano de 2009. Comecei no ministério de tempo integral no ano de 2004.
E aquele ano de 2009 foi um ano muito difícil, porque eu estava indo para o ministério, eu tinha altas expectativas de ter profundas experiências com Deus agora no serviço do povo de Deus. Eu tinha expectativas de ser usado por Deus, mas ao mesmo tempo eu me via num profundo período de aridez espiritual. E aí então, uma vez, eu fiz uma pergunta para Deus que é: como recomeçar? Quando você se sente tão frio, tão distante, quando você se sente tão longe de Deus, num determinado sentido, como recomeçar? Naquele mesmo tempo, eu estava recomeçando uma rotina de fazer academia todos os dias. E aí então, um dia voltando da academia, com um mal-estar físico assim horroroso, porque eu não sei se você já fez, e aí você para depois de um tempo, e aí você volta, rapaz, é horroroso, né? O seu corpo está o tempo todo assim: meu, você quer me matar? O que você quer fazer aqui? Pelo amor de Deus, para com isso. O seu corpo pede para você parar, né? Ele fala assim: olha, eu não estou gostando nada disso, está horroroso, né? O dia seguinte é horroroso, a semana seguinte é horrorosa, você tem dores por todo lado, né? Você tem milhões de pensamentos do tipo: não vou hoje, não volto hoje, vou parar com isso. E aí então um dia, indo para a academia por puríssima teimosia, parece que eu tive um discernimento que é: recomeçar na nossa espiritualidade é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai ter que insistir, você vai ter que permanecer, você vai ter que lutar. E haverá uma voz que, quando você está arrumado para vir para o culto, uma voz fala assim: ah, você pode assistir online, fica em casa. E aí você está se arrumando para vir para a escola bíblica, você fala assim: ah, depois você pede aula para o professor, ele te manda o PDF, você lê depois. Sempre vai ter alguma coisa que tenta te dissuadir, te desestimular, te fala: não, fica aqui onde você está, fica aqui, não sai daqui, não vá, não faça, não ore, não se dedique. Ah, eu acho que eu quero aprender a servir em algum ministério da igreja. Não, já tem muita gente trabalhando na igreja, eles não precisam do que você tem para entregar, você não sabe fazer nada de útil. Existe sempre uma voz que, ao invés de me estimular a estar mais perto de Deus, do seu povo, ela quer me fazer entrar num processo de deriva. E é justamente essa voz do Espírito Santo que nós pedimos para que o Senhor cale nos nossos ouvidos, para que o Senhor nos ensine a proteger o nosso coração das mentiras do diabo, para que o Senhor possa nos munir de discernimento espiritual, e que, calçados com a preparação do Evangelho, nós possamos avançar em rumo a um processo, Senhor Jesus, de reavivamento pessoal e também comunitário na nossa igreja. Senhor, como é fácil, Senhor Jesus, sair desse lugar doce que é aos pés da cruz. Como é fácil. Como, Senhor, múltiplas forças e atores conspiram para que nós estejamos longe da Tua casa, longe da Tua palavra, longe do Teu coração, longe da Tua presença. Nossa própria natureza, Senhor, não quer ser exposta à Tua palavra. O diabo lança setas inflamadas diuturnamente, Senhor Jesus, contra a nossa fé. E o mundo tenta nos seduzir com um canto de sereia, nos induzindo a abraçar valores, expectativas, projetos e alvos que não estão no seu coração para nós. Espírito Santo, nós pedimos: tem misericórdia de nós em nome de Jesus. Nós queremos viver em adoração. Mas a adoração não se trata sobre um momento do culto, da liturgia. Não se trata de um dia de culto, Senhor. Se trata de viver como um sacrifício vivo na Tua presença, todos os dias, todas as horas, em todas as decisões, em cada gesto, em cada escolha, colocando a glória de Cristo em primeiro lugar. Nos perdoa, Senhor, nos perdoa, porque nós temos colocado, Senhor, tantos compromissos, nós temos dado prioridade a tantas coisas, nós temos enfatizado tantas coisas na nossa vida, e o Senhor tem ficado para trás. Nos perdoa, nos leva de volta, Jesus, ao primeiro amor.
nos leva de volta aos pés da Tua palavra todos os dias, bebendo das águas vivas que escorrem diretamente do Teu trono. Palavra que traz discernimento, palavra que traz edificação, palavra que traz arrependimento. Nos ensina a abrir o nosso coração para Ti, Jesus, falando sobre as coisas que realmente importam e que estão aqui dentro, lacradas, Senhor, anos e anos de sofrimento, coisas que nos magoaram, coisas sobre as quais nós não temos coragem de conversar, às vezes nem mesmo com você. Jesus nos traz de novo para o lugar de comunhão, nos leva de volta para casa, traz o nosso coração de volta para a Tua presença, e que nós possamos, capacitados pelo Teu Espírito, permanecer na Tua presença, permanecer na Tua presença. Essa é a nossa oração hoje, Senhor, esse é o nosso pedido de hoje. Nos faz permanecer na Tua presença, nos faz permanecer na Tua presença, em nome de Jesus, amém.